Pirataria. Num mundo onde os jogos estão ficando cada vez mais caros, indo pra casa dos seus R$ 500, a pirataria seria ilegal ou legítima defesa? Fala galera, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui quem fala, mano, de vocês, LinkedIn, mas podem me chamar de LinkedIn. Hoje estaremos falando sobre a pirataria nos games, sim, né? A pirataria nos jogos. E por que eu quis trazer esse tema aqui com vocês? É porque ultimamente vem querendo circulando uma notícia mas bem triste, que seria que os jogos eles poderiam estar chegando na casa dos seus R$ 500, R$ 400 e fez muita gente realmente talvez pensar mais um pouco e ver, putz, será que pirataria é tão ruim assim, né? E eu tô aqui, né, pra falar pra vocês o que eu acho, né, minha opinião do que eu acho, né. Primeira coisa, esse vídeo eu não vou estar fazendo ele de forma de tela gravada, porque o Switch, ele não permite fazer isso, né, então vai ter algumas cenas que eu vou estar querendo mostrar um pouco do Switch, né, já que eu tenho um Switch bloqueado, falar um pouco da minha opinião, então esse vídeo, ele não vai ter a tela gravada, então vai ser a partir da câmera, ok? Então vamos lá. Primeiramente, pra quem não sabe, dificilmente eu acho que alguém não sabe isso, a pirataria, cara, seria um nome dado ao quando você vai desbloquear um videogame ou você joga jogos basicamente baixados. Então você vai lá, quero jogar Zelda, então você não vai comprar o jogo do Zelda, você vai baixar o jogo do Zelda pela internet. Só que isso é considerado, cara, ilegal. Então meio que é proibido, porque isso, só que é aquela parada, é ilegal no caso para as empresas e querendo ou não, meio que sites que divulgam isso e que acabam se ferrando, mas não é ilegal você como consumidor, que teoricamente é legal, mas na verdade dificilmente vão conseguir pegar todo mundo que pirateia console. E aí que vem, qual é a parada? A pirataria, ela é uma coisa que muita gente vem querendo, pensando, refletindo nos últimos dias, e eu acho que as pessoas estão pensando da forma muito certa, porque eu mesmo tenho console bloqueado e eu digo, cara, a pirataria é sim uma legítima defesa, infelizmente, no dia que estamos vivendo hoje em dia. Porque, vamos lá, pirataria, ela é uma coisa que não começou por simplesmente as pessoas quererem piratear jogos e por aí vai, mas sempre que as pessoas tinham necessidade de piratear os jogos e os consoles, porque tá cada dia mais caro que você não tem como mais manter. Eu, por exemplo, desbloqueei o meu Nintendo Switch por causa disso, cara, porque eu não tinha dinheiro pra manter o console. Cada jogo era 300, 400, R$ 500 e eu não tinha dinheiro pra manter o console. Eu lembro que fez eu pegar assim e falar, mano, ele tem que piratear o Switch. Foi quando eu fui lá, peguei e resolvi anotar todos os jogos do Switch que eu não joguei e que eu queria jogar. E quando eu anotei, cara, eu percebi que se fosse pra eu realmente jogar o que eu queria jogar, eu ia gastar no mínimo uns 3, 5 mil reais. E eu percebi que, cara, não dava, mano, não dava. E isso é um ponto muito crucial pra muita gente, porque é um preço muito absurdo que vai ficar mais absurdo ainda, sabe? Então, sim, é uma legítima defesa. Eu concordo com essa parada, mano. Não tem como. Eu sei que nessa parada, pirataria, papá, empresa acaba sendo afetada, jogo indie, às vezes as pessoas acabam pirateando que comprar. Porra, eu entendo que tem um problema do cacete sobre isso, mas, cara, se você fizer um jogo por um preço acessível, você não vai ter problema com pirataria. Isso é óbvio, cara, isso é óbvio. Porque quem pirateia, não pirateia porque quer. Porque você que não tem console pirateado, eu vou falar uma parada pra você. Não é mil maravilhas não, tá? O seu console, ele pode brincar. De uma hora pra outra, ele parar. O seu console, você pode perder save. Você tá ali jogando de boa, cara, do nada, você perdeu seu save. E você não pode fazer nada, entendeu? Entre N's e N's coisas. Você vai baixar algum console pro seu negócio, ele não funciona. Aí você tem que baixar a formatação. Cara, é um monte de burocracia. Quem tem bloqueio sabe o que eu tô falando? Do que é você pegar um console e você falar, hoje eu vou jogar, e ele ter algum problema, e você ficar uma hora, que seria o tempo do seu jogo, arrumando o erro do seu console. E isso é um problema muito grande, sabe? E ninguém que pirateia um console espera ter esses problemas, porque é muito chato. Ninguém pirateia porque quer. As pessoas pirateiam por necessidade. Porque se tivesse a opção de você não piratear, você não ia piratear, cara. Porque é uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça absurda, sabe? Querendo ou não, tem os pontos positivos, mas tem um ponto negativo muito absurdo. Porque eu vou te falar uma parada. Essas empresas aí que ficam
falando que, as pessoas pirateiam, não pode fazer isso acaba afetando a indústria, como a EA, a Ubisoft, mas, cara, isso não afeta a indústria geral. Isso pode afetar, talvez, as pequenas empresas, a galera começando, né, os indies. Só que, cara, empresa grande, mano, empresa grande. Você vai falar que é empresa, que é EA, cara, que fatura bilhão, na casa do bilhão, entendeu? Com um jogo que eles vão mandando todo dia que não muda nada. Você vai me falar que eles têm problema com pirataria? Cara, lógico que não, mano. Lógico que eles não têm. Lógico que eles não têm. Pra ficar mandando esses papinhos, cara. Pra ficar mandando esses papinhos, mano. Cara, até empresa indie, dependendo do caso, dependendo do tamanho da empresa indie, até empresa indie às vezes não se afeta, mano. Tipo, Stardew Valley. Sério que você acha que nunca piratearam Stardew Valley? Lógico que já, cara. Só que Stardew Valley é um jogo que quem pirateia dificilmente vai piratear por muito tempo. Às vezes ou pirateia pra testar, ou pirateia porque tá quebrado, e depois já compra o jogo, porque dificilmente alguém vai piratear Stardew Valley, porque Stardew Valley é um jogo baratinho, cara. Stardew Valley é 20 conto, 30 pila, tá entendendo? Jogos assim mais baratos é a razão de você não ter pirataria. Quer um exemplo? Porque as pessoas ainda querem um PlayStation, não querem o PS5 desbloqueado. Porque todo mundo quer o PS5 desbloqueado, sabe por quê? Porque os jogos da PlayStation são caros. O PS5 tem muitos defeitos. E provavelmente o desbloqueio vai conseguir resolver eles muitos. Agora o Xbox. Por que ninguém quer o Xbox desbloqueado? Sabe por quê? Simples. Porque a Microsoft tirou esse problema. O jogo não tem mais problema. Porque o Game Pass, ele é perfeito, cara. Você não tem um problema lá. A galera pode até ter um interesse, mas, pô, Game Pass, mano. Um monte de jogo, vou assinar aqui. Ah, mas João, a Sony tem a PSN. Sim, meu caro padawan. A Sony tem a PSN. Só que adianta os caras terem a PSN, mas simplesmente a PSN é uma droga, tá entendendo? Eles simplesmente aumentam o preço da PSN pra um valor astronômico. Porque a PSN, cara, eu fui abrir agora, 600 pau, mano. 700 pau. É um preço muito alto de verdade. E ao ponto que hoje em dia você até reflete assim, cara, será que não vale a pena eu só esperar um tempo, pegar uma promoção boa e comprar uns jogos, né? Porque, cara, tá muito caro, mano. A PSN era pra valer a pena, mas o plano anual tá muito caro. É quase um jogo, mano. É um jogo. A PSN tá custando o preço de um jogo, né? Lógico que, querendo ou não, ainda eu acho que pode valer a pena. Só que é aquela parada. Eu acho que a PSN vale a pena pra galera que é nova no console. Pra galera que não teve o PS4. Porque vai poder jogar The Last of Us, Ghost of Tsushima, God of War, Ratchet & Clank, Spider-Man. Agora, pra galera que tem PS4 já jogou, mano, você não vai ter nenhum jogo realmente novo. Você vai ter o mesmo do mesmo. Sem sacanagem, você vai ter o mesmo do mesmo. Agora, diferente do Game Pass. Se você teve o Xbox One, teve outro tipo de Xbox, se você fosse agora, ele vai tá bom do mesmo jeito, ele vai valer a pena do mesmo jeito, porque ele tem jogos novos, tem jogos inovadores, tá vendo? A Microsoft lança jogos e já posta direto no Game Pass, que isso é uma coisa que a Sony nunca vai fazer, e eu sei que tem aquela parada de tamanho, a Microsoft acaba sendo maior, mas, mano, sinceramente, isso na minha opinião, é muita ladainha, tá entendendo? É muita ladainha. A Sony tem muito dinheiro. O que custa eles pegarem e colocarem um jogo lá? Porque eu não tô pedindo um jogo AAA, não, cara. Um 4A da vida. Mano, só vai lá, pega. Aqui, ó. Aqui está o jogo pra vocês. Pronto, é isso. Mano, a PSN não tem, como por exemplo, a PSN não tem Ratchet & Clank. Tipo, tem Ratchet & Clank, mas não é o Ratchet & Clank de PS4, é o Ratchet & Clank de PS5. Por que não tem, cara? Por quê? Que sentido é esse? Lá tem a aba Jogos de PlayStation 1, PlayStation 2, PSP. Por que não tem God of War? Porque, literalmente, o jogo que todo mundo jogou, que provavelmente é um dos jogos mais vendidos, se não que mais vendeu, do PS1, PS2, não tem na droga da PSN. Que sentido isso tem, cara? E sinceramente, eu estou decepcionado com a Sony, cara. Porque isso está pra piorar. Cada dia que se passa, esse sentimento piora. Tudo isso que a Sony vai fazendo e vai criando, piora, gente. Pelo amor de Deus. Mas aí, o que vocês acham? Vocês acham que eu tô certo? Vocês acham que eu chutei demais? Qual a opinião de vocês? Vocês têm algum console da Sony? Vocês podem falar sobre isso pra mim. Vocês acham que a pirataria é legal ou só legítima defesa? Vocês acreditam que a gente vai chegar numa realidade que a pirataria vai ser comum de tão caro que os jogos? Eu não sei. É isso. Comentei a opinião de vocês. Fui, falou e